A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje o nosso devocional está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 6. Vamos ver o que Deus nos diz através de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que, no passado, vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se ajuntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Amém? Oremos para que Deus nos dê sabedoria e entendimento da sua palavra. Amém? Deus e Pai, Tu és santo, Tu és poderoso. Graças te dou, Deus, porque Tu és bondoso. O Teu Evangelho chegou até nós. Tivesses misericórdia de nós, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo isso. Em nome de Jesus agradecemos. Peço também, Senhor Deus, que o Senhor nos dê o entendimento da sua palavra. Fale conosco. Encha-nos, Deus, com teu Espírito Santo. Fale, Senhor Deus, aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Ó Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Então, vamos começar a análise do verso 1, a parte A, que diz: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. O que será que Pedro quer nos dizer aqui? A primeira parte desse verso, ela está dizendo que Cristo sofreu na pele, que Cristo, o nosso Deus, se fez carne, veio ao mundo, foi tentado, sentiu a dor na carne, carregou toda a culpa, sofreu a morte, que era nossa, para que nós tivéssemos a vida eterna e tivéssemos também comunhão com o Pai. E por Cristo ter sofrido na carne, por Cristo ter passado por tudo isso, passou por tudo isso por nós, que somos pecadores, nós também precisamos estar preparados e munidos do mesmo pensamento. Devemos também estar preparados para sofrer em nossa carne, pois aquele que sofreu por nós, aquele que carregou na carne toda a nossa culpa, sofreu de forma injusta. Então, imagina nós que somos pecadores, se também não vamos passar por sofrimento. Por isso, precisamos estar preparados. Para entender a parte B do verso 1, eu vou colocar aqui em conjunto o verso 2, que diz assim: Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. O que será que Pedro está tentando nos dizer nesses versos? Com essa frase, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, aqui Pedro está dizendo, olha, se vocês sofrem ou estão sofrendo na carne, quer dizer que estão cada dia mais longe do pecado. O sofrer aqui é o sofrer por Cristo, é o sofrer pelo Evangelho. Então essa passagem não quer dizer que nós estamos livres do pecado ao passar por sofrimento. Nós só estaremos totalmente livres do pecado quando passarmos dessa vida para a vida eterna. Lá, na vida eterna, realmente estaremos totalmente livres do pecado. Lá não haverá mais sofrimento. Mas enquanto estivermos aqui na terra, estaremos sendo santificados a cada dia. Não estaremos mais vivendo a prática do pecado. E para que esse sofrimento e essa santificação? É o que ele vai nos dizer no verso 2. Tudo isso, todo sofrimento e santificação é para que não façamos mais a vontade pecaminosa da nossa carne.
para que não façamos os desejos de nossa carne, mas que façamos a vontade de Deus e Pai. Enquanto nós vivemos nessa terra, precisamos fazer a vontade de Deus e não a nossa. O verso 3 vai dizer: porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Aqui Pedro está nos mostrando como era a vida de um descrente na época. Não temos muita diferença da vida de um descrente atualmente, né? A maioria dos descrentes vivem os dias de forma profana. Se nós observarmos, nós veremos que o mundo está cada dia pior. Como diz o ditado, está rolando ladeira abaixo. Aqui Pedro diz que aqueles crentes já perderam muito tempo levando uma vida profana antes de conhecer a Cristo. Ele diz assim: basta da vida que vocês já levaram. Nós crentes não temos que viver como vivíamos antes de nos convertermos a Cristo. Toda essa vida é passado e não pode fazer parte da vida presente de um crente. Essa é uma luta diária que cada um terá com a sua carne. Nós estamos nessa vida em um processo de santificação, como disse anteriormente, para que estejamos preparados para desfrutar da vida gloriosa que teremos com Cristo no novo céu e na nova terra. O verso 4 vai complementar o que foi dito no verso 6, dizendo assim: por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Esse verso diz que, por termos sido transformados por Cristo, já não viveremos mais essa vida leviana. E que por isso, por não nos juntarmos mais a esses convites que os não crentes nos fazem, essas pessoas irão nos difamar, irão falar mal de nossas vidas. Tudo isso pelo fato do nosso viver não ser mais a vontade da nossa carne, mas sim o nosso viver ser em Cristo Jesus. Então, se você passa por isso, não se preocupe. O verso 5 vai dizer: eles terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Aqui diz claramente que essas pessoas que nos difamam, que falam mal de nossas vidas, irão prestar contas a Deus, o justo juiz, o único que é digno de julgar os vivos e os mortos. E para finalizar, o verso 6 diz: pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Aqui nós temos mais uma passagem que pessoas dizem e usam para dizer que Jesus prega a mortos, ou desceu ao inferno para pregar. O sentido dessa primeira frase, pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, não quer dizer que o evangelho foi realmente pregado a mortos. Aqui quer dizer que o evangelho foi e é pregado àqueles que estão vivendo em pecado. É pregado àqueles que levam uma vida leviana, que estão mortos aos olhos de Deus, pois não reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o sentido de que o evangelho foi pregado a mortos. Antes de conhecermos a Cristo, nós também estávamos mortos aos olhos de Deus. Mas agora que conhecemos a Cristo, nós estamos vivos por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Mesmo que a gente esteja destinado a morrer fisicamente, como ser humano, como todo ser humano nesse mundo, nós viveremos em espírito, conforme Jesus Cristo nos prometeu, pois nós temos a certeza de que a morte física desse mundo não é o fim da jornada, mas sim, aqui esse mundo é uma peregrinação rumo ao novo céu e à nova terra que nos aguarda. Amém? Então, meus irmãos, essa passagem diz que Cristo morreu, sofreu na carne, sentiu na pele toda dor por nossos pecados. Cristo morreu por nós naquela cruz. Foi o único e verdadeiramente justo que passou por essa terra. Foi o único que nunca pecou. Tudo isso para dar a nós a vida eterna, nós que somos injustos. Por causa de tamanho sacrifício, nós crentes já não devemos mais viver de forma leviana.
Já não devemos mais viver pela vontade da nossa carne. Nós devemos viver segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Devemos estar alicerçados em Cristo Jesus. Se sofremos, meus irmãos, aqui nessa terra, é para a nossa santificação e o crescimento da nossa fé. Quando crescemos na fé, alguns dos descrentes passam a nos odiar, passam a nos desrespeitar, passam a nos difamar e caluniar. Tudo por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Mas estejam firmes em Cristo Jesus, pois Ele é a nossa força e o nosso foco. Fiquem tranquilos, pois Deus cuidará deles. Eles hão de prestar contas a Deus no dia certo. Que possamos não viver mais pela nossa carne, mas sim pelo Espírito Santo de Deus e Pai. Amém? Vamos orar? Graças te dou, Senhor Deus e Pai, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Obrigado, Deus, porque não merecíamos. Cristo carregou na carne, sentiu na pele todo o peso de nossos pecados. Cristo que foi justo, não pecou, não merecia tal morte, mas se sacrificou pela humanidade, se sacrificou para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Obrigado, Deus, por tamanho sacrifício. Deus, em nome de Jesus lhe agradecemos. Peço, Senhor Deus, que nos dê sabedoria para que não vivamos conforme os descrentes vivem, que possamos viver uma vida santa, uma vida de santificação em Ti, que possamos estar com os olhos fixos em Ti, em Cristo Jesus, que possamos, Deus, seguir o exemplo de Cristo Jesus e seguir rumo à Nova Jerusalém com Ele, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Deus, que possamos, Deus, estar cada dia mais presentes na Tua casa, no Teu querer e na Tua vontade. Fale conosco, Senhor Deus. Enche-nos, Deus, com Teu Espírito Santo, para que possamos estar sempre contigo, Pai. Obrigado, Deus, por aqueles que assistiram o devocional até aqui, por aqueles que estão inscritos no canal, que o Senhor esteja abençoando, dando sabedoria a cada um. Proteja-os de todo mal e de todo perigo. E se algo incomoda o coração, que o Senhor possa estar atendendo, se assim for da Tua vontade. E nada disso é por nós, Deus, mas é tudo para a Tua honra, para a glória do Teu santo e precioso nome. Pai, em nome de Jesus é o que oramos. Amém.